Sabe aquela receita fácil, prática, barata que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro? É essa daqui. Olha só, pessoal, acabou de sair do forno um delicioso salgado com um recheio muito fácil de fazer. Linguiça calabresa com queijo e com um toque especial de cebolas caramelizadas. Tenho certeza que você vai amar. E vamos fazer um acordo aqui. Depois que você assistir, se o vídeo lhe serviu e você aprendeu, me ajude a ajudar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe. Vamos para o vídeo? Para a massa, vamos precisar de 450 ml de leite. Esse leite ele está morninho. 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos. 150 ml de óleo, 2 ovos, 70 gramas de açúcar. 70 gramas de açúcar são 6 colheres de sopa. 1 colher rasa de sopa de sal, são 15 gramas. Primeiro eu misturo aqui o açúcar, o sal, o fermento, para que tudo fique bem dissolvido aqui no leite. Agora eu vou colocar 1 kg de farinha de trigo sem fermento e eu coloco a farinha aos poucos. Se você já quiser pegar toda a farinha de trigo e jogar aqui dentro e misturar com suas mãos, pode fazer isso. Eu não gosto, eu prefiro assim. Essa é uma massa fácil, prática, barata, que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. E se for a primeira vez que você for fazer essa massa, eu tenho certeza que você vai acertar. Essa massa aqui, ela é maravilhosa. É aquele tipo de massa que se você não tiver uma batedeira profissional ou uma masseira, você pode fazer na mão. Aí aqui agora eu vou misturar assim, trazendo das bordas para o centro. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar aqui por uns 10 minutos. Tô te explorando? Vou nem te responder. Tá vendo? Eu sovo sozinha. Tá vendo, pessoal? Tá bom, obrigada. Tchau. Oh, Já tá bom. Tava até gostando. Viu? Dá para os outros pensar que sou eu sozinha. Pronto, gente, já terminando aqui, eu sozinha sovo essa massa, muito entendeu? Bem. Eu vou pesar essa massa aqui, 1,834 kg. Eu vou considerar aqui 1,8 kg. Eu vou dividir em porções de 100 gramas, que é o tamanho mais ou menos para a lanchonete, entre 90 gramas, no máximo 100 gramas. E se você for dividir em porções de 25 gramas, que é a porção assim indicada para salgados de festa, aí você vai ter um rendimento aí de 72 unidades. Se você quer fazer porções para vender nas bandejinhas, aí você pode pesar porções de 50 gramas. Aí você vai ter um rendimento aí de 36 unidades. Mas eu vou dividir aqui porções de 100 gramas, então eu vou ter um rendimento de 18 unidades, olha. Festa, bandejinhas ou coffee break e lanchonete. Você está falando demais hoje, produção. É porque eu já estou pensando nisso aí, depois de pronto. Estou com fome. Por isso você está caladinho, né? Uhum. Aí agora eu tenho que bolear. Ai, Edva, está sendo a primeira vez que eu estou fazendo esse salgado. Eu não sei bolear, não. Então, pegue uma porção, aperte assim, dobre e dobre. Dobre e dobre. Novamente, dobre e dobre. Você vai perceber que já vai ficando assim, olha, tipo uma trouxinha. Aí você faz isso, vira de ponta cabeça, torce um pouquinho assim e faz isso. Para você que está começando, isso também é bolear. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Se você está começando, cubra as porções da massa, porque se você não cobrir, sabe o que é que vai acontecer? Enquanto você estiver ali recheando as porções, elas vão ressecar. E não deixe ressecar para que você tenha um excelente resultado, tá bom? Trabalhar com essa massa, porque ela é uma massa fácil, prática, barata, que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. E o mais importante de tudo, você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Olha, eu tenho um recheio aqui, e esse recheio você pode fazer um dia antes.
Aqui eu tenho 500 gramas de queijo mussarela. Eu passei no processador e triturei aqui grosseiramente. 500 gramas de linguiça calabresa, eu cortei em rodelas. E tenho aqui um segredo, um toque especial. Esse toque especial aqui, olha, parece um doce, né? Sabe o que é isso? Cebolas caramelizadas. Gente, isso daqui é uma explosão de sabor. Eu vou mostrar rapidinho aqui como eu faço a linguiça calabresa e o nosso segredinho, cebolas caramelizadas. Aqui eu tenho 6 cebolas, cebolas pequenas. E para que você tenha noção do peso, em média aí 250 gramas de cebolas. Uma colher de sopa bem cheia de margarina ou de manteiga, você escolhe. Anote aí no seu caderninho, 50 gramas. 30 gramas de açúcar. E cada pessoa tem um jeitinho todo especial de fazer a cebola caramelizada. Porque aí você pode pensar, Edva, faltou molho shoyu, faltou molho inglês que você não colocou. E sabe por que eu não vou colocar? E também não vou colocar sal? Porque a linguiça calabresa, ela já tem sal. E eu não quero que essa cebola aqui fique salgada, então vai balancear aqui. Eu cortei assim, em rodelas, 500 gramas de linguiça calabresa. Eu não removi a capinha. Aqui eu vou refogar a cebola com a margarina e depois que a cebola estiver completamente refogada, eu vou adicionar o açúcar. A nossa cebola já está transparente. Esse é o ponto. Dá para ver aqui na colher? Aí agora eu vou colocar o açúcar. Todo o açúcar aqui já está derretido e envolvido aqui na nossa cebola. Coloquei uma vasilha. A linguiça calabresa, ela já é pré-cozida, é opcional você usar assim ou você selar. Eu gosto de selar um pouco, eu acho que fica mais saboroso, sabe? Você não precisa colocar nenhum tipo de gordura, a própria gordura aqui da linguiça solta um pouco. Olha a quantidade de gordura, tá vendo? Anote aí no seu caderninho, dica de milhões. Adiante a sua produção. E aí você pode pensar, Edva, mas um negócio tão fácil desse? Acredite, se você não adiantar a sua produção, você acaba se atrasando, principalmente se você tiver mais encomendas ali. Então, olha, você pode fazer isso daqui um dia antes, depois de frio você vai tampar. O queijo você também pode triturar. A linguiça calabresa, depois de fria, você também pode fazer isso. Olha, você pode guardar assim na geladeira. Isso daqui é uma maravilha para você que tem muitos recheios aí para fazer. Você pode fazer todos os seus recheios de frango, de carne, de linguiça calabresa. E no dia seguinte, no dia da sua produção, é só você pegar e já fazer. E é isso que eu vou fazer agora. Vou levar isso daqui para a geladeira e vou deixar até o dia seguinte. Aí você pode me perguntar, quantos dias, Edva, dura na geladeira? Pessoal, até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Agora que você já sabe como eu faço, gente, essa massa, ela é tão maravilhosa que você pode escolher o recheio aí de sua preferência. Frango, carne, queijo, queijo e presunto, bacon com queijo. Fique livre, tenho certeza que você vai arrasar aí. Você tendo essa base aqui, use o recheio de sua preferência. A modelagem desse salgado é muito fácil. Você vai pegar uma porção, abrir assim. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Ela é maravilhosa também por conta disso. Você não precisa deixar ela descansar. Para essa quantidade eu costumo colocar 10 unidades assim. Acho que é o bastante, sabe? Fica bem recheado. Aí você pega uma porção em média que dá uma colher de sopa bem cheia. Bem pouquinho, ó. É só para dar um toque, tá? Não precisa muito, não. Olha que modelagem simples. Você vai fazer isso, você vai pegar, vai esticar assim, vai fazer o outro lado. E a lateral aqui, você só vai esticar e fechar assim, para que o queijo não saia.
Apenas isso. Essa é a modelagem. E aí você vira assim, olha, de ponta cabeça e ele fica assim. E eu vou fazer assim com todos. A cebola caramelizada é para dar apenas um toque, tá? Não precisa muito, não. Gente, isso aqui é uma explosão de sabor. Faz aí, depois volta aqui e me fala, tá? Sabe aquele tipo de salgado que a pessoa come e diz assim, que sabor maravilhoso é esse? É esse daqui. Vocês vão amar o resultado. Quando você dobrar a primeira parte e a segunda parte, você pressiona um pouco assim para sair o ar de dentro, sabe? Para pincelar, eu vou usar 2 gemas e 1 colher de sopa de leite. O leite aqui ajuda a deixar as gemas bem fluidas, sabe? Fica ótimo aqui para a gente pincelar. Aqui eu tenho uma forma e eu untei a forma apenas com óleo. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei esse salgado descansar. E o mais divertido é isso. Você já pode finalizar aqui e levar para assar. Quando você faz muitos salgados, é bom que você padronize, sempre finalizando de um jeito ali, que você sempre saiba que aquele é de queijo com linguiça calabresa. Então isso facilita muito. Olha, isso daqui corta e corta muito. Eu já joguei a outra metade fora, que foi de uma outra produção que eu usei. Isso daqui é uma lâmina e ela corta muito, viu? Tenha cuidado ao trabalhar com isso. Olha, eu vou dar aqui uns cortezinhos. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque os salgados para assar com forno frio, ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, eu não posso falar isso para vocês não, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 15, no máximo 20 minutos. E não tente tirar da forma agora, deixe esfriar um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Pronto, nosso salgado já esfriou um pouco. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho aqui embalagens de isopor. Ai, gente, eu vou experimentar. Quentinho assim. Uau! Gente do céu, que sabor maravilhoso é esse? Olha, sugestão aí de preço. Gente, eu pagaria num salgado desse de 5 a 6 reais a unidade. Você pagaria, produção? Pagaria até uns 7 ou 8. Tá Olha muito só. bom. Gente do céu, uma qualidade dessa tão fácil, sabe? Dá para você vender aí no seu delivery e não deixe de colocar um guardanapo, um papel toalha, sabe? Você pode colocar, sabe o quê? Um sachê. Casas que vendem produtos para a festa, vende os pacotes com 50 unidades, com 100 unidades. Aí o cliente, ele gosta de um mimo, né? Quando você faz... Vende em supermercado. Também. Aí você faz um negócio desse assim, ó, você já ganha o cliente só porque você fez isso, ó. Faz uma gracinha. Olha só porque você fez isso aqui. Outra coisa que você pode fazer, aquilo que eu falo que o cliente ele come com os olhos, né? Você pode cortar assim e colocar. Eita, nós, que delícia, hein? Assim. E aí você passa o plástico filme para que a pessoa veja a qualidade por dentro, que tem recheio caprichado. Quando você for passar o plástico filme, não passe várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos. Olha, quando ele vê uma bandeja dessa, macia desse jeito assim, ele vai querer comer, porque ele percebe a beleza do salgado. E quando ele faz isso, diz aí para mim, quem é que não faz isso? Olha, você faz, produção? Com certeza. Quando a gente vai no supermercado, em qualquer lugar que faz isso, olha, pronto.
Já identificou se o negócio tá bom ou não? Ei, psiu, e o nosso combinado para você curtir, comentar e compartilhar? Eu não acredito que você ainda não fez isso. Eu vou esperar. Obrigada. Mas eu vou dizer uma coisa, Quem não gosta viu? desse queijinho, ó? Ai, ai, produção, viu, gente? É isso que eu passo por aqui.